Bíblias, em Efésios, capítulo 5, carta da apóstolo Paulo, os Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O tema da nossa breve exposição se chama a identidade da igreja. Nós vamos conversar um pouco aqui, em breves momentos. Não é minha intenção fazer uma exposição da Escritura prolongada, mas trazemos a reflexão alguns pontos que dizem respeito à natureza e identidade da Igreja de Cristo. Bem, quando nós falamos em igreja nos dias de hoje, as pessoas costumam, em sua maioria, a pensar em um grande edifício com portas altíssimas, com vitrais bem elaborados, com pinturas bem feitas por artistas de renome. Infelizmente, o conceito de igreja ficou, ao longo da história, atrelado aos edifícios. Então, vale a pena ressaltar que o sentido dado pelas pessoas de hoje em dia à igreja não é um conceito, digamos que totalmente errado, mas ele é incompleto. Ele é incompleto porque o sentido de igreja dado pelo Novo Testamento, principalmente pelo Novo Testamento, ele é mais abrangente do que os sentidos que as pessoas têm em mente. Isso posto, nós precisamos falar um pouco do que é a igreja. Qual é a identidade da igreja pela qual Jesus Cristo amou e se entregou por ela? A obra de Cristo em sua vida, morte, ressurreição e ascensão foi para resgatar um povo, a igreja. Mas que povo é esse? Que povo é esse que foi alvo do resgate da obra maravilhosa de Cristo no Calvário? Que povo é esse que foi separado, escolhido, guardado, eleito, amado? Será que foi somente para um povo que se reúne em um edifício? Será que Cristo morreu em prol de uma organização eclesiástica? Será que Cristo morreu pela Assembleia de Deus, pela Igreja Batista, pela Igreja Presbiteriana, pela Igreja Metodista? Por quem Jesus Cristo morreu? Bem, por definição, a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. A igreja vista por Deus é única. Uma igreja que está presente nas eras e que se constitui dos cristãos que foram salvos. Essa definição constitui aqueles que são verdadeiramente salvos por Cristo. E é o sentido dado pelo texto que lemos. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela.
Então, a igreja descrita nesse texto que lemos, fala dos que foram verdadeiramente salvos em todas as eras. Todos aqueles que foram alvos da morte de Cristo, salvos pela morte de Cristo, redimidos, resgatados, abençoados, esses constituem a igreja. E aqui, as pessoas se confundem muito, porque se Cristo viveu uma vida perfeita, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, há praticamente 2000 anos atrás, o que dizer daqueles que foram crentes antes de Jesus Cristo vir ao mundo? Infelizmente, existem pessoas que dizem que após a morte de Cristo, os crentes são salvos por meio da fé. Mas antes da morte de Cristo, as pessoas são salvas pelas obras que praticavam. Mas isso é uma corrupção do entendimento bíblico. O que a Bíblia apresenta é que Jesus Cristo é o Salvador, tanto dos crentes após a sua vinda em morte e ressurreição, quanto o Salvador daqueles que viveram antes dele. Isso está muito explícito no escrito aos Hebreus, que Jesus Cristo é o Salvador, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A diferença é que nós, como cristãos, após Cristo, olhamos para o que Cristo já realizou. Olhamos para a sua obra já consumada. E os crentes do Antigo Testamento olhavam para o Messias aguardando a sua vinda. A diferença é essa, mas o meio de salvação é o mesmo. Então, nós podemos dizer que na igreja de Cristo estão constituídos crentes tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E para isso, Cristo veio para redimir os seus. Essa é a primeira afirmação que nós precisamos fazer. Definir o que é a igreja. A reunião dos verdadeiramente salvos por Cristo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Segunda coisa que precisamos, o segundo limite que precisamos traçar aqui, definindo o que é igreja. De acordo com a Escritura, a igreja de Jesus Cristo é uma igreja invisível e também visível. A diferença nós faremos. Como que a igreja de Jesus Cristo pode ser tida como uma igreja invisível? Em sua realidade verdadeiramente espiritual, como a comunidade dos cristãos genuínos, a igreja é invisível. Por quê? Porque nós podemos frequentar uma igreja, um templo como esse aqui, perceber sinais externos de uma mudança espiritual interior, mas eu não posso verdadeiramente ver o que se passa no coração das pessoas. Por exemplo, e eu espero ser bem compreendido por vocês, eu convivo com a minha esposa casada há quase 10 anos. Percebo sinais de nova vida nela. Atitude de pessoa verdadeiramente convertida. Mas eu posso fazer a afirmação de que ela é uma cristã confessa. Agora, quem define que ela é uma cristã verdadeira, somente o Senhor pode fazer tal coisa. Somente Deus pode olhar para o coração de alguém e ver que essa pessoa é verdadeiramente convertida. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele deixa isso bem evidente.
Porque o apóstolo ele vai escrever a Timóteo falando de pessoas que de alguma forma deixaram a fé. E o fato dessas pessoas deixarem a fé fazia com que muitas pessoas tivessem a seguinte mentalidade: bem, meu Deus, os cristãos, verdadeiramente cristãos, estão saindo da igreja. Mas Paulo não lida dessa forma. Vamos ver? Vamos abrir aí segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda Timóteo 2, 19. Eu vou ler lá do versículo 14, tudo bem? Para vocês entenderem o contexto em que Paulo fala a respeito da igreja. Lembra-te dessas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Presta atenção agora, Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinham alguns. Então, Himeneu e Fileto estavam no meio da igreja confessa, depois corromperam o ensino dos apóstolos, e com meio da pregação deles, muitos se desviaram da fé. Não é isso que o texto está dizendo? E quando isso acontece no meio da igreja, isso é uma lástima. Porque nós começamos a questionar, bem, mas essa pessoa não era salva? Essa pessoa não era cristã? Aí Paulo responde lá no versículo 19, todavia o firme fundamento de Deus permanece, sendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Meus irmãos, o Senhor conhece os que são seus. Eu não conheço o coração das pessoas. Deus conhece. Deus conhece os que são seus. Eu posso chegar no meio de uma grande congregação como essa que estamos aqui e falar assim: você é salvo, você não é. Você é salvo, você não é. Nunca posso fazer isso. Mas Deus conhece, do meio dos que estamos aqui, Deus conhece os que são seus. Deus conhece. Por quê? Porque se um for, dois forem, três forem, se eles não voltarem, os fiéis permanecerão. Porque o Senhor conhece os que são seus. Então, mesmo em nossas igrejas, na nossa vizinhança, só Deus sabe com toda certeza e sem errar quem são os verdadeiros cristãos. E se só Deus pode ver, a igreja é uma igreja invisível. Existe um outro texto muito interessante que fala da Universal Assembleia, cujos nomes estão inscritos no céu. Vamos abrir lá, Hebreus, vamos abrir juntos. Hebreus capítulo 12. Versículos 22 e 23. Hebreus, capítulo 12, versos 22 e 23. Diz assim, mas tendes chegado
ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Olha agora, a universal assembleia. Essa palavra assembleia no grego aqui se chama eclesia, que é a mesma palavra usada para igreja. Nós podíamos ler assim, ó, a universal igreja, e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, a igreja de Cristo, verdadeiramente igreja, são os que compõem a universal assembleia, a assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus. Aqui é uma evidência clara de que a igreja invisível é constituída por aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, irmãos, a igreja de Cristo, por definição, é uma igreja invisível. Você não pode ver, tá? A igreja completa, ninguém consegue enxergar. Somente Deus, porque Deus conhece os que são seus. No entanto, vamos para o terceiro ponto. A igreja também é local e visível. E aqui não estamos falando mais da perspectiva de Deus, estamos falando da perspectiva do homem. Da perspectiva de Deus, a igreja é invisível. Mas e a nossa perspectiva? Segundo a nossa perspectiva, a igreja é uma igreja visível. Nós podemos ver aqueles que publicamente confessam que Jesus Cristo é o Senhor. No Novo Testamento, a palavra igreja pode ser aplicada de diversas formas. Tanto para um pequeno grupo que se reúne em uma casa, quanto a igreja universal. A igreja numa casa é chamada igreja, por exemplo, em Romanos capítulo 16, versículo 5. Que diz assim, ó, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, para o apóstolo, uma igreja que se reúne em uma casa pode ser chamada de igreja. A igreja visível de Deus. O apóstolo também, escrevendo aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 16, versículo 19, diz assim, ó, no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Hoje, pela manhã, na Escola Bíblica Dominical de História da Igreja, nós conversamos um pouco sobre a igreja primitiva. Falamos sobre como que se dava o culto da igreja primitiva, como que se dava o batismo na igreja primitiva e como que era o casamento na igreja primitiva. O interessante é que na igreja primitiva, o culto ocorria todos os domingos. Todos os domingos ocorria o culto da igreja. Existiam igrejas locais que se reuniam todos os dias. Mas qual era o dia especial de adoração? Domingo. E nós conversamos lá a respeito de um argumento muito utilizado por adventistas do sétimo dia, que dizem que a igreja primitiva se reunia no sábado, que passou a se reunir no domingo, após a ascensão de Constantino como imperador do Império Romano. Só que nós observamos que, e conversamos lá, na Escola Bíblica Dominical, que existem evidências claras nos escritos apostólicos e pós-apostólicos que a igreja se reunia no domingo. Nós vemos isso em um escrito muito antigo chamado Didaquê,
Nós vemos isso nos escritos de um dos pais mais antigos da igreja, Justino Mártir. Em sua primeira apologia, ele escreve que a igreja se reúne no dia do sol, o Sunday. Em inglês, Sunday é domingo. Então, nós vemos no Didaquê, na primeira apologia, em vários outros escritos, que a igreja sempre se reuniu no domingo. Então, quando os adventistas falam que a igreja primitiva se reunia no sábado, e que após a vinda de Constantino ao poder, a igreja se reunia no domingo, eles não têm nem defesa bíblica e nem defesa histórica para afirmar tal coisa. Então, gente, a igreja primitiva se reunia no domingo. Isso é importante para a gente falar aqui, porque aqueles que porventura faltavam ao culto, e isso chamou a atenção de alguns que estavam hoje pela manhã comigo lá, aqueles que faltavam ao culto no domingo eram tidos como aqueles que rasgavam e despedaçavam o corpo de Cristo. É claro que nós observamos em alguns aspectos da igreja primitiva um certo exagero. Só que nós não podemos deixar de ressaltar que o culto dominical era valorizado e extremamente valorizado pela igreja primitiva. A igreja deixava de fazer tudo para se reunir no domingo. Hoje nós temos uma certa facilidade para cultuarmos ao Senhor no domingo. 10 horas da manhã, um dia que todo mundo está folgando. Nos tempos da igreja primitiva não tinha folga no domingo. Nos tempos da igreja primitiva, a igreja era perseguida. Então tinha que se reunir em uma hora que as pessoas, porventura, no caso os perseguidores, estivessem dormindo, um pouco mais cansados. Então os cultos geralmente eram 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 3:30 da manhã. Em um lugar escuro. Aqui nós estamos no ar-condicionado, num banco confortável, não é? Antigamente, a igreja primitiva se reunia no domingo pela madrugada. E os cultos simplesmente lotavam. Então, quando nós falamos da igreja visível, que é o local onde estamos reunidos, nós devemos valorizar a presença neste lugar, como faziam os cristãos primitivos. Além disso, vale a pena ressaltar que a presença do cristão primitivo na igreja servia para 2 coisas principais. Primeiro, o cristão ia adorar a Deus pela sua salvação. E segundo, era a oportunidade do cristão ter acesso à leitura da Escritura e à pregação da Escritura. Os cristãos primitivos não tinham a Bíblia compilada como temos hoje. A Bíblia, os livros bíblicos, por serem escritos à mão por escribas hábeis, você não tinha acesso a todo instante. A igreja mantinha esses escritos com os presbíteros. E os presbíteros traziam os rolos para a igreja no domingo pela madrugada, liam passagens inteiras, capítulos inteiros, livros inteiros da Escritura, lia, explicava o texto e aplicava o texto. Isso sempre acontecia. Então, por exemplo, na igreja de Corinto, que é uma igreja formada principalmente por escravos, pessoas pobres, as pessoas não tinham acesso em suas casas aos livros bíblicos. Então, ir à igreja era a oportunidade de adorar a Deus pela sua salvação, e era a oportunidade que os escravos, as pessoas mais necessitadas tinham de ir para a igreja e ouvir a Escritura. Porque para a igreja primitiva, a Bíblia sendo lida e o pregador expondo a Escritura
era Deus falando para a congregação. Então, nós estamos fazendo essa análise do que acontecia na igreja primitiva para que nós possamos pensar no que nós fazemos quando vemos a igreja. Deus estabeleceu a igreja. E a igreja invisível é vista por Deus como os verdadeiramente salvos. Mas nós também devemos valorizar a igreja visível, aqueles que continuamente falam e confessam que Jesus Cristo é o Salvador. Isto posto, meus irmãos, nós devemos nos avaliar. Bem, se a igreja é constituída dos verdadeiramente salvos, a igreja invisível, e que se manifesta no mundo de forma visível por meio da igreja local, ou a igreja de uma região, ou uma igreja de uma cidade, como nós vemos o apóstolo Paulo falar em seus escritos. Qual é a missão da igreja? Qual é o propósito da igreja? Eu faço parte da igreja? Faço parte somente da igreja local ou faço parte da igreja celestial também? Qual deve ser a minha postura como igreja? Diante de Deus, diante dos outros cristãos e diante do mundo? Esses três alvos aqui, diante desses três alvos a igreja deve ter uma postura diferente. Diante de Deus, a igreja tem uma função. Diante dos próprios cristãos, a igreja tem outra função. E diante do mundo, a igreja tem outra função. Que nós veremos aqui na nossa breve exposição. Primeiro, a igreja tem um ministério com relação a Deus. E o ministério da igreja em relação a Deus se chama adoração. A igreja, em seu relacionamento com Deus, tem um propósito de adorá-lo. Onde nós vemos isso? Vamos abrir aí a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz assim o texto, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Quando abrimos lá em Efésios capítulo 2, versículo 12, diz assim, que capítulo 1, versículo 12, diz assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, a missão da igreja em relação a Deus é a adoração. Deus ordena que os seus salvos louvem o seu nome. Diante de Deus, nós devemos render o nosso louvor. E aqui eu gostaria de só tocar num ponto que vale a pena ressaltar. Nós, como reformados, no decorrer dos anos, observando as maluquices de algumas seitas neopentecostais diante do louvor a Deus, pulando, gritando, rolando no chão, nós temos a tendência de nos retrair na adoração. Nós temos essa tendência. Só que tem um detalhe. Essa retração não deve, ou pelo menos não deveria,
fazer com que nós deixássemos de louvar a Deus com expressões que são bíblicas, estendendo as nossas mãos para adorar a Deus, fechar nossos olhos e olhar para o céu em atos reverentes. Infelizmente, muitos dos que se dizem reformados não seguem o exemplo dos puritanos, por exemplo. Os puritanos eram adoradores a Deus. Em um culto puritano, às vezes eles levavam 2, 3 horas cantando louvores a Deus. E cantando de todo o coração. Muitos deles chorando de alegria pela oportunidade que Deus deu deles estarem ali, na Assembleia dos Santos, louvando ao Senhor. Meus irmãos, quando nós colocamos uma letra aqui de louvor, nós não devemos ficar somente quietos, cantando conosco e com Deus. Não. Quando nós cantamos a Deus, nós cantamos como congregação. Esse papel não é somente da Zame que estava aqui, dos outros irmãos que estavam aqui, do Marcelo Leobach, tantos outros. Não, eles estão puxando a igreja para cantar. Mas nós devemos, em plenos pulmões, louvar ao Senhor, porque nós como igreja devemos isso diante de Deus. O nosso propósito como igreja diante de Deus é adoração. Nós, quando cantamos Rude Cruz, nós devemos cantar de peito aberto. Nós não podemos deixar que as aberrações que vemos por aí venham a nos tirar o desejo de abrir os nossos lábios, encher os nossos pulmões em adoração ao Senhor. Nós devemos, como igreja, louvar ao Senhor. Efésios capítulo 5, no versículo 16 a 19, nós observamos que o autor diz assim, remindo o tempo e entoando e louvando de coração ao Senhor. Louvar de coração. Então esse é o primeiro ministério da igreja diante de Deus, adoração. Segundo ministério da igreja é em relação aos cristãos, aqueles que fazem parte da igreja visível. E qual é a relação da igreja diante dos cristãos? Edificação. De acordo com as escrituras, a igreja tem a obrigação de nutrir na fé e na palavra aqueles que já são cristãos e encaminhá-los à maturidade na fé. Aqueles que chegam à igreja são salvos. A igreja, temos a obrigação para com o salvo de edificá-lo na fé e de fazê-lo com que dia após dia ele possa se amadurecer na fé cristã. Se um cristão chega na igreja, é salvo na igreja há 5 anos, e ele tem o mesmo nível de maturidade na fé de 5 anos atrás, tem coisa errada na relação da igreja com esse cristão. Tem coisa errada. Vamos abrir aí o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versos 12 e 13. Olha só que interessante. (11, 12 e 13). Vamos lá. Diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a
edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Deus instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores com um objetivo: edificar a igreja. Então, nós como igreja somos instrumentos de Deus para a edificação dos cristãos. E esses cristãos que chegam meninos na fé na igreja, por meio do ministério da igreja de edificação, devem chegar à maturidade da fé. Então, quando nós vemos uma igreja que começa bem, mas no decorrer do tempo possui membros que não são maduros, tem coisa errada. Isso acontece por alguns motivos que falaremos no final da mensagem. Então, meus irmãos, nós como igreja devemos servir de edificação aos que já são cristãos. E a minha pergunta a pergunta que é levantada aqui é: como você, como eu, como nós temos sido usados para edificar os nossos irmãos que são cristãos? Será que nós viemos à igreja no domingo, exercemos a função de adorar a Deus, aonde é digno da honra, glória e louvor, mas após o culto, ele simplesmente vai embora? Só tem contato com os outros cristãos no outro domingo. A pergunta é: no que você está edificando o seu irmão? Será que você parou para pensar que o seu irmão pode chegar na igreja com um grande problema financeiro para resolver? Na terça-feira? Será que você parou para pensar que aqueles que adentram por essa porta merecem e precisam da sua atenção? E a atenção deve ser dada não somente àqueles que entram pela primeira vez. Os que entram por aquela porta ali, pela primeira vez, precisam ser recebidos pela igreja. E essa função não é só de Dona Nelly, não é só de Fábio, não é só de Fernanda, não. É nossa função. Nós devemos receber aqueles que entram por aquela porta, olhando da seguinte forma: como que eu, como cristão, posso edificar a fé dele? Será que é com uma boa noite? Será que é que no momento de louvor eu estar do lado dele, apontando para a projeção? Será que é no momento da leitura da Bíblia? Ele não tem Bíblia. Pegue a sua Bíblia, sente do lado dele. Nós devemos fazer isso, meus irmãos. Devemos. E além disso, além de edificar aqueles que chegam na igreja só como novos convertidos, como visitantes, devemos fazer tal coisa também com aquele que é seu irmão há 1, 2, 3, 5, 10 anos na fé. Hoje ele está bem, amanhã ele pode não estar. Pergunte se ele precisa de uma oração. Durante a semana, notou alguma coisa estranha? Liga para ele. Marque de sair, de passear, de fazer qualquer coisa. Mas nós devemos servir como ponte de edificação para os verdadeiros cristãos. Nós não podemos ter uma ideia rasa que perpassa o seguinte pensamento: bem, ele já está salvo, está aqui sentando ouvindo a pregação, Deus vai lidar com ele. Não. Você pode ser um instrumento de edificação para o seu irmão. E você é instrumento de Deus para a edificação do seu irmão.
Sabe como que os pagãos de tempos passados falavam a respeito dos cristãos? Existem cartas escritas por filósofos gregos falando a respeito dos cristãos. Eles falavam muitas mentiras dos cristãos, muitos impropérios, muitas afrontas, falavam que a mensagem de Cristo era uma mensagem falsa, falaram um monte de coisa. Mas uma coisa eles reconheceram, e isso está nos anais da história: vejam como eles se amam. A frase de um escritor pagão a respeito dos cristãos: vejam como eles se amam. Essa deve ser a relação da igreja com aqueles que já são cristãos: edificar e edificar em amor. E o terceiro ministério da igreja não é em relação a Deus e aos cristãos, mas é em relação ao mundo. Qual deve ser a postura da igreja em relação ao mundo? Duas posturas. A igreja deve evangelizar o mundo e a igreja deve exercer misericórdia para com os perdidos. Quando Jesus, após a ressurreição, ele está com os discípulos, ele diz o seguinte para os seus seguidores: ide e fazei discípulos de todas as nações. Nós devemos evangelizar os perdidos. A obra evangelística de declarar o evangelho é o ministério principal da igreja em relação ao mundo. Nós devemos, dia após dia, evangelizar os perdidos. Todavia, acompanhando a obra de evangelização, existe um ministério da igreja chamado de ministério de misericórdia, que inclui o cuidado dos pobres e dos necessitados em nome do Senhor. Essa ênfase é dada pelo Novo Testamento lá em Atos dos Apóstolos. Aqueles que se achegavam à igreja e eram necessitados eram acolhidos. A igreja socorria os necessitados. E não somente aqueles que vinham do mundo e aqueles que eram da igreja. A igreja ia para o mundo e abençoava o mundo com seu ministério de misericórdia. Mesmo que um descrente não responda à mensagem do evangelho, a igreja deve exercer misericórdia para com o descrente. Evangelização e misericórdia. Esse fato me faz lembrar aqui de um outro episódio também dos escritos antigos a respeito da igreja primitiva. No Império Romano havia muita promiscuidade sexual. Nada diferente de hoje, tá? E diante dessa promiscuidade, as mulheres praticavam abortos sucessivos. Tomando ciência disso, o que fazia a igreja? A igreja acolhia aquelas mulheres necessitadas. E se a mulher não tivesse condição de cuidar daquela criança, por exemplo, que não tinha sido abortada, a igreja tinha a lista dos membros que queriam adotar. Os escritores pagãos, olhando para a igreja, falavam que a igreja era aquela responsável por acolher aqueles que não tinham sido acolhidos pelas suas próprias mães. E via-se na igreja famílias cheias, muitas famílias repletas de crianças adotadas. Isso significa que você tem que adotar muitas crianças? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que a igreja olhava para o mundo, via as necessidades do mundo e quando podia, ajudava. Muitas vezes além das suas próprias forças.
Os cristãos na história sempre foram conhecidos como aqueles que exercem misericórdia. E hoje nós vemos, infelizmente, muitos cristãos que só olham do umbigo da igreja para dentro. Da porta da igreja para dentro. Para fora da igreja não existe ministério de misericórdia. O ministério de evangelização de muitas igrejas tem o objetivo de trazer essa pessoa para dentro da igreja. E só. Se ela estiver dentro da igreja, eu ajudo. Lá fora eu não ajudo. A igreja na história, em 2000 anos de igreja, não foi conhecida dessa forma. A igreja deve evangelizar o mundo, mas também ser um braço de Deus para exercer misericórdia para com os necessitados desse mundo. E meus irmãos, nós precisamos fazer como Cristo ordenou. Lá em Lucas capítulo 6, no verso 35 e 36, Jesus diz assim, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai que está nos céus. Jesus ensinou isso. A questão central na explicação dada por Jesus é que nós devemos imitar a Deus, sermos bondosos para os que são ingratos e também para os egoístas. E isso é muito difícil fazer. Ser bondoso, ser misericordioso com uma pessoa ingrata e egoísta, como dizem alguns, é o fim da picada. Mas essa é a nossa tarefa para com o mundo perdido. Além do mais, nós temos vários exemplos de Jesus que não curou somente os que o aceitaram como Messias, mas Jesus também curou incrédulos. Olha que interessante, Jesus curou incrédulos. Lucas 4,40 diz assim, ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Isso, meus irmãos, deve nos incentivar a executar atos de bondade e orar pela cura e por outras necessidades, tanto da vida dos cristãos como na vida de descrentes. E por último, e o que é mais difícil, esses 3 propósitos da igreja: para com Deus, adoração; para com os cristãos, edificação; e para com o mundo, evangelização e exercício de misericórdia. É difícil manter esses 3 propósitos em equilíbrio. Muitas vezes você tem uma igreja que abre seus pulmões em adoração, uma vida de adoração a Deus, mas não edifica o seu irmão que está ao lado e não exerce nenhuma influência no mundo. Por outro lado, nós temos cristãos que são muito bons para os que estão de dentro. Para os que são de fora, não exerce nenhum tipo de ministério de misericórdia. E também temos aqueles que são muito bons com os de fora. Evangelizam, dão sopão, mas os cristãos que estão dentro estão padecendo em sua edificação. Porque trazem para dentro da igreja. Dentro da igreja não existe ministério de edificação. Os cristãos não crescem na fé. Então, meus irmãos, nós temos aqui 3 grandes ministérios da igreja e que devem andar em perfeito equilíbrio. Isto posto, perguntamos, nos encaminhando para o final da mensagem: no que você tem sido útil para a igreja? Como você tem exercido o seu papel de igreja diante de Deus? Como que é a sua adoração? Como que é o seu louvor a Deus? A sua vida pode ser vista como louvor ao Senhor?
nas suas atitudes você louva a Deus? Eu não estou falando somente de louvor da boca para fora não, mas louvor que vem da alma. Será que a sua vida, os seus atos, a sua postura diante de crentes e de incrédulos expressa um louvor ao Senhor? Segunda pergunta. Será que você tem sido, como igreja, usado para edificar na fé o seu irmão em Cristo? Como que você faz isso? Será que você tem se preocupado com a necessidade física, psicológica, espiritual, principalmente do seu irmão? Ou ele se afasta da igreja por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você só se recorda dele quando ele volta para a igreja? Será que você teve, algum dia, você recebeu uma ligação de um irmão em apuros no seu lar, você foi socorrer esse irmão? De madrugada, algum dia? E por último, como que você, como cristão, que faz parte da igreja de Cristo, tem vivido uma vida para evangelizar os perdidos e exercer misericórdia para com descrentes? Será que quando um irmão da igreja levanta uma necessidade de fazer uma visita a um necessitado, você se dispõe aí? Será que um dia você colocou, porventura, a mão no bolso para ajudar alguém que está passando necessidade? Será que você fez isso sem a sua mão esquerda saber o que sua mão direita fez? Porque isso é muito importante. Como que nós, como igreja, temos causado influência na sociedade? Será que nós somos conhecidos como uma igreja somente dependente, que vive somente para os membros? Como nós temos tratado aqueles que batem a nossa porta e pedem ajuda? Como? Exercer esses 3 ministérios, de adoração para com Deus, de edificação para com os cristãos, e de evangelização e exercício de misericórdia para com os descrentes e para com o mundo, é muito difícil. Não é fácil. Mas nós só conseguimos tal coisa mediante o poder do Espírito Santo. É seu papel, meu irmão, meu papel. Nós somos igreja de Cristo. Ninguém é igreja sozinho. Você com demais fazem parte da igreja visível de Jesus Cristo. E você, como igreja, precisa exercer influência no mundo. Eu me recordo, finalizando aqui, de um episódio. Em tempos passados, no período da antiga igreja, os escritos relatam que os irmãos, eles tinham símbolos para se comunicar. Diante de grandes perseguições, as pessoas não poderiam publicamente falar que eram cristãos. Mas eles não deixavam de se reunir. Quando nós olhamos para as ruas de hoje e vemos o símbolo de um peixe simbolizando o evangelho, você sabe o que aquilo significa? A palavra peixe em grego possui 5 letrinhas. 5 letrinhas, itkes é a palavra. E essa palavra, cada uma dessas letras constitui uma frase que a igreja utilizava como o seu credo, como a profissão de fé. Então, aquela palavra que significa peixe em grego, resumia uma frase da igreja, que era: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador.
Então, quando alguém colocava o símbolo de um peixe no local de reunião da igreja, ou na casa de um irmão que estava frequentando, seja na parede, seja em desenho, em qualquer outro lugar, ali estava expresso por meio de um símbolo que aquela comunidade estava confessando Jesus Cristo como Filho de Deus e como Salvador. Então esse símbolo de peixe é um símbolo muito antigo da igreja. Os cristãos sempre utilizavam desse símbolo. Interessante que esse símbolo era utilizado para que os irmãos pudessem se comunicar. Onde o cristão chegava e via um símbolo, ali eles sabiam que se reunia a igreja de Jesus Cristo. E hoje, infelizmente, nós como igreja confessa em todo o Brasil, a gente não se conversa mais. Nós não nos conversamos simplesmente por divergências secundárias na fé cristã. Um batista deveria olhar para um assembleano com um olhar de amor, dizendo, se eu vou chegar aí, eu sei que o símbolo do peixe está aí. Você é meu irmão. Por quê? Porque você confessa Jesus Cristo como Filho de Deus e como Salvador. Nós deveríamos olhar para os presbiterianos da mesma forma. E aqui não estamos falando de testemunho de Jeová, de Mórmon, que são hereges, não. Estamos falando de irmãos nossos. A igreja brasileira, infelizmente, é uma igreja sectária, que entende que somente do portão da igreja para dentro existe a obra de Deus. Os cristãos primitivos nunca viram assim. Eles entendiam que é mesmo o Espírito que estivesse presente na igreja de Éfeso, estava presente na igreja de Corinto. Eles se dividiam em lugares, mas o Espírito é o mesmo. E nós, como igreja brasileira, devemos lutar pela unidade entre os cristãos. Somos muitas vezes diferentes, cremos em pontos secundários da fé que são distintos, mas no que é essencial a gente concorda. E nisso nós devemos batalhar. Para isso nós devemos lutar. Pela unidade da igreja de Jesus Cristo. Como diz o Credo dos Apóstolos, eu creio na igreja universal. A igreja que sempre foi una, santa, católica e apostólica. E quando eu falo católica, não estou falando da igreja católica apostólica romana. Estou falando da igreja universal, daqueles que verdadeiramente confessam Jesus Cristo como Salvador. Isto posto, meus irmãos, nós devemos parar, pensar, como eu tenho contribuído para a adoração a Deus, para a edificação dos cristãos e para a evangelização e exercício de misericórdia para com os descrentes. Será que eu estou agindo como diz a Escritura que eu devo agir? Ou estou pensando de forma individual? Como tem sido a minha vida diante da igreja de Jesus Cristo? É uma pergunta que você deve se fazer e que eu devo me fazer. Nós, como cristãos, somos uma comunidade de adoradores a Deus. Nós devemos, dia após dia, repensar qual é a nossa identidade como igreja. Qual é a nossa missão diante de Deus, diante dos crentes e diante do mundo? Que essa breve exposição tenha servido para uma breve reflexão, tanto minha, quanto sua, quanto nossa em comunidade. E que possamos
verdadeiramente adorar a Deus como Ele é digno de ser adorado. Edificar os cristãos, porque são aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E evangelizar os perdidos, exercendo misericórdia para com eles, porque nós devemos amar aqueles que são necessitados, aqueles que carecem do amor de Deus e do amor da igreja. Que o Senhor nos abençoe e que possamos, dia após dia, olhar para a nossa vida e fazer uma análise crítica. O que eu, como pessoa, tenho contribuído para a igreja exercer os seus ministérios, como relata a Escritura? Pense nisso. E se você de alguma forma percebeu alguma incompatibilidade entre a sua atitude e a atitude que a igreja deveria tomar, que você possa repensar. E que de alguma forma você possa pedir para que Deus te ajude, te ilumine, te auxilie, e que pela sua graça você possa ser abençoado e ser um instrumento de bênçãos para a igreja de Jesus Cristo, reafirmando a sua identidade como adoradora, como edificadora e como evangelizadora, exercendo misericórdia onde passar e onde estiver. Que o Senhor nos abençoe.